Olá, queridos amigos. Estou falando sobre o tema marido e mulher no relacionamento conjugal, baseado em Efésios capítulo 5, versículos 22 a 33. Já fiz um vídeo, que é o vídeo de número 1 desta palestra, desta mensagem. Quero pedir a você que não viu, que veja, procure lá nas minhas redes sociais, procure este vídeo, Marido e Mulher no Relacionamento Conjugal, parte 1. E eu quero aqui dar um breve resumo para hoje poder dar continuidade à mensagem que começamos na semana passada. Paulo, que escreve esse texto, o apóstolo, é fruto do seu tempo. Isso significa que na questão familiar, no tempo de Paulo, na sua cultura, a mulher ela era vista como um ser inferior. Fazia parte da família, mas era inferior ao marido. E o marido comandava a família em todos os aspectos. Era ele quem dava as ordens e a família existia para ele, para a sua liderança. Paulo, então, ele sendo fruto de sua época, ele estando dentro de sua cultura, Paulo não vai afrontar sua cultura para acabar com ela, para fazer alguma grande mudança, que seja claro, porque isso seria um afastamento dos seus objetivos de alcançar todas as culturas com o Evangelho de Jesus. Paulo, então, nessa sua carta, quando ele fala do relacionamento marido-mulher, ele vai colocar de uma forma bem clara as condições que estão dadas. Então, em relação à mulher, ele vai dizer: mulheres, submetam-se a vossos maridos, como ao Senhor. Ele vai vai dar essa orientação. E ele não vai dar uma orientação tão clara aos maridos conforme a cultura. Ele não vai dizer aos maridos: dominem a sua família, domine a sua mulher. Ele não vai fazer isso. Ele vai fazer outra coisa em relação a essa questão. Como é que Paulo vai, então, estruturar sua mensagem sobre o relacionamento conjugal? Ele vai fazer duas coisas. Ele vai relacionar toda a questão com Cristo. E essa é uma novidade no apóstolo Paulo. Ninguém fez isso antes, ele faz. Então ele vai relacionar o papel da mulher dentro da família com Cristo, o papel do marido dentro da família com Cristo. Ele vai fazer as duas relações dos dois sempre com Cristo. E isso é genial da parte de Paulo. Outra coisa, ele vai também relacionar a questão marido-mulher com a passagem do Antigo Testamento que fala exatamente da formação da família. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. Bom, como é que Paulo faz isso? Paulo, ele pega a função, o papel da mulher. Ele disse já para a mulher: submeta-se a seu marido. Mas aí ele vai dizer o seguinte: mulher, você deve se submeter a seu marido no Senhor Jesus. Então, ao fazer isso, quando Paulo relaciona a submissão da mulher ao Senhor Jesus, Paulo está colocando um limite para essa submissão. Essa submissão não é completa, não é total, não é em todas as coisas. É apenas naquilo que convém no Senhor. Por exemplo, se o marido pedir à mulher que faça alguma coisa que frontalmente está contra o Evangelho de Jesus Cristo, ela pode se recusar a fazer isso. O que é algo tremendo dentro da época de Paulo. O que é algo tremendo.
Então, ao colocar assim, submeta-se a seu marido no Senhor, Paulo estabelece um limite. Outra coisa, Paulo dá à mulher, na sua época, Paulo dá à mulher um instrumental, uma condição na qual ela possa julgar até mesmo aquelas ordens que vêm de seu marido. E possa, nesse julgamento, dizer o que é que ela cumpre, o que é que ela não cumpre por causa do Senhor. Não é simplesmente a vontade dela, não estou com vontade de fazer isso. Não, é o que ela cumpre ou não no Senhor. Paulo, então, dá um padrão de julgamento ético para a mulher. E nisso Paulo é genial. Quando fala aos maridos, aí a situação é mais complicada ainda para os maridos. Por quê? Quando fala aos maridos, Paulo relaciona primeiro a função do marido, que é uma função de liderança dentro da cultura da época, relaciona ao Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo faz isso, então Cristo amou a igreja, deu sua vida por ela, tal. Aí Paulo vai dizer, maridos, ajam igual Jesus e a igreja. Ou seja, o que Paulo diz é que o marido deve colocar a mulher acima de si mesmo. Assim como Cristo colocou a igreja acima de si mesmo. Foi capaz de morrer por ela. Então, na visão de Cristo, a igreja estava acima da sua própria vida. Da mesma forma, Paulo diz, maridos no dia a dia, coloquem sua mulher acima de vocês mesmos. Amem, amem. E essa é a palavra, amar, que não era, vamos dizer assim, a palavra do casamento naquela época. Amem suas mulheres, coloquem-nas acima de você. Então, Paulo, ao fazer isso, dá um novo sentido a essa liderança do marido dentro da sua época. Outra coisa, Paulo vai relacionar com o texto do Gênesis, que eu já falei, e Paulo vai dizer, olha, ninguém prejudica a sua própria carne, ninguém prejudica a si próprio. Assim, se você e sua mulher são um, ela é parte de você. Os dois são uma só carne, ela é sua carne. Paulo está dizendo, ela é você. Então, se ela é você, não há nada que você faça para maltratá-la, prejudicá-la ou para mantê-la dentro da família no segundo plano, como alguém inferior. Não pode ser assim. Na sua concepção, marido, ela é superior a você. Na sua concepção. Então, essa é a genialidade de Paulo. Ao relacionar marido e mulher com Cristo, o que ele faz? Ele vai fazer com que cada um dentro da família coloque o outro superior a si mesmo. Ora, quando cada um coloca o outro superior a si mesmo, o que você tem? Você tem uma igualdade. Quando Paulo diz que ela é a mesma carne que você, é um só com você, o que Paulo está falando? De igualdade. E agora vamos continuar o desenvolvimento desta mensagem. O que é que Paulo faz? Paulo está respeitando a estrutura do seu tempo. Qual a estrutura do seu tempo é qual? É machista, patriarcal, o homem comanda a família, a mulher é inferior. Paulo está respeitando isso. Ele não está batendo de frente, vamos acabar com tudo isso. Não, está respeitando a cultura na qual ele vive. Só que, respeitando a cultura, quando ele dá esses conselhos, quando ele diz que isso é a palavra de Deus para nós, quando ele diz assim, o que ele está fazendo? Ele está mudando as relações, sem bater de frente. Mudando as relações. Preste atenção. Ele está solapando toda a estrutura vigente. Paulo não bate de frente, mas ele está solapando toda a estrutura vigente na sua época, ao fazer com que cada um veja a si mesmo como superior e no final igualando os dois. E isso é uma tremenda genialidade do apóstolo Paulo. Ele vai fazer com que o evangelho, quando entra na família, o evangelho vá mudando a estrutura da família.
mesmo no tempo em que está. Ele vai fazendo isso. E o Evangelho vai fazendo o quê? A igualdade entre os dois, entre marido e mulher, a igualdade. Então não há superior e inferior, não há quem comanda e quem obedece. Há dois iguais que estão juntos, abençoados por Deus, mas dois iguais, não superior e inferior. É isso que Paulo está ensinando aqui. Ele está solapando o que existe dentro da sua época. E veja bem, como nós cremos que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, o que o Espírito está fazendo? O Espírito está usando esse texto de Paulo, essa grande sacada de Paulo, para, no futuro, olhe bem, no futuro, quando a estrutura, a cultura de um povo mudar, esse texto sirva para nos dizer: marido e mulher devem viver na família como iguais. Marido e mulher devem ter como sentimento comum o amor. O amor busca sempre o interesse do outro, não de si próprio. É esse o entendimento do apóstolo Paulo. Então, como é a família? Se eu retirar essa cultura na qual o apóstolo Paulo vivia, como é a família que ele está propondo? A família que ele está propondo é uma família que vive no Senhor Jesus. É uma família que está envolvida com o evangelho que Jesus pregou. E no evangelho que Jesus pregou, existe uma vida com medo, uma vida em que, puxa, eu tenho que obedecer ele, porque senão eu vou sofrer consequências. Ou uma vida na qual se diz assim, eu é que vou mandar, vou dar as minhas ordens, porque senão eu vou dar a impressão de que eu sou um fraco, comandado por uma mulher. E aí isso seria uma vergonha para mim. É assim que funciona a família? Não! A família proposta aqui por Paulo, e eu estou falando mais da conjugalidade, essa família é uma família que vive sem medo. E ela vive sem medo porque o sentimento que a norteia, o sentimento que a dirige é o amor. É a preocupação pelo outro. Não é a preocupação por obedecer e comandar. É a preocupação pelo outro. Como eu posso abençoar minha mulher? Como eu posso abençoar meu marido? É isso que está em pauta aqui, conforme Paulo está dizendo. É uma família em que não existe mais o superior e o inferior. É uma família em que não é o homem que comanda, os dois comandam. Os dois estão juntos. Há um entendimento entre os dois. É essa proposta de Paulo tirando a sua cultura. É essa proposta. E que é a proposta do Evangelho. Aqui nós temos uma família em que cada um coloca o outro acima de si próprio. E esse é um conselho que ele já deu. Vejam os outros como superiores a vocês mesmos. Ele já deu esse conselho no aspecto geral. Ele está trazendo isso aqui para dentro da família. Então, a mulher vê o marido como superior a si mesmo, quando diz sujeitai-vos a seus maridos. E o marido vê a mulher como superior a si mesmo, quando diz, se for o caso, até morra por ela. Faça tudo por ela. Coloque ela em primeiro lugar na sua vida. Então, marido e mulher se colocam um ao outro em primeiro lugar. E isso, o que é que vai gerar no casal? Vai gerar a igualdade. É isso que Paulo busca. A igualdade, o estar junto, o consenso, o amor. Paulo entende que esta igualdade, regada com amor, vai resolver todos os problemas que o casal tiver. Vai resolver as dificuldades entre eles. Paulo não vai negar as dificuldades, só que ele diz assim, essa igualdade, esse amor entre vocês vai resolver toda essa questão. E aí é essa a proposta de Paulo para a família. Ele está mudando a estrutura da família, sem bater de frente com a sua época,
mas solapando, vamos dizer assim, aquilo que é o fundamento da época, que era o patriarcalismo, o fato do marido mandar na mulher e fim de papo. Paulo está solapando isso e trazendo, agora sim, trazendo os valores do evangelho para dentro da família. Então, na prática, o que Paulo faz é igualar marido e mulher dentro da vivência conjugal. A grande questão para nós hoje é como é que se aplica Efésios 5, 22 a 33 hoje. Por que eu digo hoje? Porque a cultura mudou, gente. A cultura mudou. Você não tem mais uma cultura patriarcal, na qual o marido tinha o poder total dentro da família. Hoje você não tem mais. Hoje nós vivemos, vou pegar caso aqui do Brasil, poderia pegar dos países democráticos mais civilizados do mundo. Mas vamos pegar nosso caso. Hoje nós temos um país na qual as leis já indicam que homem e mulher são iguais no casamento. Se você vê a Constituição brasileira, é isso que ela está dizendo, que são iguais. Tanto são iguais hoje, veja bem, que hoje pode ocorrer o caso, antigamente, quando homem e mulher se casavam, a mulher mudava seu nome para assumir o sobrenome do marido, não é? Hoje em dia, cada um, se quiser, cada um pode ficar com seu próprio nome, pode fazer como era antes, a mulher assumir o nome do marido, e hoje o marido, se quiser, pode assumir o nome da mulher. Então veja, o que as leis hoje no Brasil, elas determinam em relação à família, marido e mulher, que são iguais. São iguais. E, por exemplo, hoje a decisão de se divorciar, separar, pode ser de qualquer um dos dois, precisa ser do marido. Qualquer um pode desejar, eu quero me separar e separar-se, efetivamente. Então, veja bem, nós temos uma cultura hoje da igualdade. Então, os dois são vistos como iguais, um com o outro. Então, a cultura mudou. Quando a cultura muda, o que é que a gente faz com esse texto de Efésios? A gente tem que trazer para a cultura de hoje. O que a gente deixa, nesse texto, que a gente deixa lá atrás? A cultura de lá. Qual é a cultura de lá? Patriarcalismo, machismo. Essa é a cultura de lá. Que Paulo colocou aqui, mas ele soube ensinar como viver. Então, isso é daquela época, isso fica para trás. O que a gente traz desse texto para hoje? A gente traz desse texto os princípios que Paulo falou do amor, o princípio de um colocar o outro superior a si mesmo e o princípio de que os dois, sendo uma só carne, são iguais. Não há inferior e superior no relacionamento conjugal. São esses os princípios que a gente traz hoje. O que seria uma família, então, conforme Efésios 5, 22 a 33 hoje? Eu vou dar duas sugestões. Eu quero que você me diga qual das duas hoje está obedecendo esse texto de Efésios 5, 22 a 23. Primeira possibilidade. O marido que manda na mulher. Então, o marido chega em casa do trabalho, ele vai sentar lá no sofá, vai ver seu jornal, vai ver algum filme, algum jogo, e ele espera que a mulher prepare o seu jantar. A mulher também chegou do trabalho e agora ela tem uma segunda jornada em que ela vai cuidar da casa, lavar a louça, fazer o jantar do marido e dos filhos e ainda vai cuidar depois de toda a limpeza. Dentro dessa possibilidade ainda, a mulher apresenta um problema de escola que o filho está enfrentando, fala para o marido e ele diz assim, isso aí é você quem resolve, criança é problema seu, resolve isso aí. E não assume nada. O marido usa a mulher para o sexo, então o sexo é quando ele quer, nas condições dele, e o que ele quer fazer.
Se a mulher quer ou não, se a mulher está disposta ou não, isso pouco interessa. Interessa que ele se satisfaça sexualmente com essa sua mulher. Muitas vezes ele faz o sexo forçando o sexo e em outros momentos, quando a mulher não faz aquilo que ele achou que deveria fazer ou fez a seu gosto, ele então xinga a mulher, dizendo que ela não presta, que ela não é uma boa dona de casa e por aí vai. A mulher, por seu lado, ela assume que ela é inferior mesmo e que seu marido deve mandar nela. Então ela está sempre vivendo o que é que meu marido gosta, o que é que eu faço por ele. Quando ele xinga ela, ela fica quieta, calada, não diz nada, porque afinal ele é quem tem o poder e ela deve ser submissa, porque ela aprendeu isso na igreja. Ela tem que ser submissa mesmo, ela tem que aguentar tudo que o marido faz, mesmo que ela não goste interiormente, mas ela tem que aguentar, ela tem que viver assim, e ela tem que viver essa vida sofrida, aí, para sempre. Né? Depois os filhos crescem, casam, vão embora, e ela tem que viver com aquele marido mesmo, que sempre foi assim, sempre será assim. Esse tipo de família é Efésios 5, 22 a 33 hoje? Segunda possibilidade. Marido e mulher se veem como iguais dentro da família. Isso significa o quê? Eles fazem acordo em relação à vida conjugal. Como é que a gente vai viver? Como é que a gente vai se relacionar? Eles sentam junto, conversam e definem. Olha, a gente vai viver assim. Quando acontecer tal situação, você age assim, eu ajo assim. Quando a gente tiver algum problema, vamos sentar e conversar nós dois para resolver o problema. Mas conversar como iguais, não como o marido tendo já tudo, como iguais, para ver se a gente encontra. Os dois trabalham, aí chega a noite, um ajuda o outro. Você vai fazer o jantar, o marido está ajudando também. Se não ajuda a fazer, ajuda a lavar a louça, mas os dois estão juntos. Os dois fazem as coisas juntas. E o marido não se vê como inferior ou como perdendo liderança porque está ajudando a sua mulher. Não. Ele acha que faz parte do casamento. É também tarefa dos dois. Porque assim como ele trabalhou o dia inteiro, a mulher dele trabalhou também. E pode ser que ele trabalhe e a mulher não trabalhe e fique em casa, ele também pode auxiliar, estando ali junto, porque o benefício vai ser dele e dos filhos. Então, ele também ajuda. Eles decidem juntos tudo sobre a sua vida. E pode chegar questões em que o marido diga assim, olha mulher, né, nesse ponto você entende mais do que eu. Então, é melhor você tomar a decisão nesse ponto. Ou a mulher diga, não, nesse aspecto aqui, você é muito melhor que eu, você entende bem mais, então decide aí esse negócio. Então, assim, são aqueles nas quais as decisões podem ser tomadas pelos dois, sempre serão pelos dois, mas os dois podem delegar a um deles que tome a decisão porque conhece melhor aquele aspecto do problema que estão discutindo. Numa boa, sem problema. Eles juntam seus salários e com o salário comum vão construir uma vida melhor, vão ter uma vida melhor. Cada um fica com uma parte para seus próprios cuidados, mas, no geral, os salários deles se ajuntam para o melhor e eles discutem qual é o projeto deles de prosperidade, de como vão melhorar a vida, subir a vida, pagamento de escola de filho, etc. E tal. Os dois discutem juntos isso e formulam condições. E outra coisa, essa é uma família que, de repente, se a mulher ganhar mais que o marido não se sente inferior por causa disso. O marido não se sente ofendido porque a mulher ganha mais. Eles sempre se veem como iguais. São aqueles
que estão juntos e na qual não existe aquele que manda e aquele que obedece. Existe uma unidade, existem pessoas iguais que estão conversando o tempo todo. Aliás, esta conversa os une cada vez mais. Esse amor que os aproxima, que faz com que eles conversem, que se veem como iguais, que se respeitam. Isso é o que os aproxima. Na questão sexual, o marido não vai buscar seu próprio prazer apenas. Não, eles vão conversar sobre o que dá prazer um ao outro. Sobre o que gostam e o que não gostam. Sobre aquilo que um não aceita fazer e o outro respeita. Sobre o fato de que em determinado momento um deles diz, hoje não dá para eu fazer sexo, aconteceu tal coisa, não dá, não estou com cabeça, com vontade para isso, o outro respeita. Não se negam ao sexo, buscam isso, mas buscam como uma forma de prazer para os dois. Para os dois. E aliás, isso é o que Paulo ensina em 1 Coríntios 7. Né? Está lá na Bíblia sempre. Os dois educam os filhos juntos. Há uma hora em que o pai vai conversar com o filho, há uma hora em que vai ser a mãe, mas os dois educam os filhos juntos, os dois se preocupam com a criação dos filhos. Duas possibilidades eu falei para você. Uma na qual o marido continua mandando e a mulher continua submissa. Esse modelo é muito ensinado nas igrejas. Muito. Tá? O outro, uma vida em que os dois são iguais. E vivem como iguais. E se amam. E vivem a vida juntos. Até envelhecer. Qual dos dois tipos hoje obedece Efésios 5, 22 a 33? O segundo tipo é o que obedece à cultura de hoje. A cultura de hoje. É o segundo tipo, na qual os dois se veem como iguais. Mas eu estou perguntando em relação à Bíblia. Qual dos dois tipos de casais vive a realidade de Efésios 5, 22 a 33? Eu acho que é o segundo tipo, na qual se veem como iguais. Na qual esse negócio de dizer, eu, mulher, vou me submeter a seu marido. E na qual o marido diz, eu, marido, vou mandar na minha mulher. Esse tipo de fala é uma desobediência ao texto bíblico de Efésios 5. Desobediência. Hoje, desobediência. E era isso que Paulo queria. Era isso que Paulo, na sua época, sem ter a visão do futuro, mas o Espírito Santo tinha. Era isso que Paulo estava propondo, só que dentro de sua época. E ele soube fazer isso bem. É assim, meus queridos, que eu entendo Efésios 5, 22 a 33. É assim que eu interpreto. E, pessoalmente, não estou interpretando mal. Estou interpretando, entendo eu, corretamente aquele texto para os dias atuais. Mas você, julgue. Você, ao ouvir essas palavras, tome suas atitudes. Como é que você vai ser como marido ou mulher? Vai seguir literalmente o texto, conforme é o ensino em muitas igrejas hoje, ou vai ler o texto com atenção e perceber que Paulo está propondo a igualdade dentro do casamento e o amor como o sentimento prevalecente e como o sentimento que guia o casal por toda a vida. O amor leva à igualdade, ao respeito, ao querer bem. Qual dos dois você acha que respeita a palavra de Deus? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e que você, na sua família, seja feliz. Casado ou não, às vezes você é uma pessoa que ficou solteira, mas você é família. Que Deus te abençoe, que Deus dê muita graça a você.